falar do Cruzeiro aqui no nosso programa, porque o Rafa Nobre já tá de volta. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Conta pra gente, Xará, quais são as informações do Cruzeiro nesta quarta-feira? Xará, boa tarde pra você, boa tarde pra Di, pro Lélio, o Samuca também, claro, quem nos escuta aqui no Tempo Esportes, pois é o Cruzeiro seguindo a preparação pra esse jogo contra o Goiás, domingo, 4 da tarde, eu vi que você falou, ali no F5, que finalmente, né, um jogo 4 da tarde, né, Xará? Pois é, a gente tava com saudade já, né? Tá doido, CBF? Me ajuda aí, né? Pois é, os jogos aí sábado à noite, tava complicando até meu casamento, mas aí é outra história, viu? É outra história isso aí, tava complicado muito também. Muito bom. 2 jogos, o Lelhão, sábado à noite é complicado, viu? A patroa tava questionando isso lá em casa, viu? Não é horário bom, não é? 9 da noite, sábado não dá. Você imagina, a hora que eu chegava em casa, enfim, mas aí o Cruzeiro nessa missão contra o Goiás, sábado 4 da tarde, para buscar, né, 3 pontos, sabe que vai contar mais uma vez, até foi o nosso destaque na chamada, com o Independência lotado, 15.400 ingressos já vendidos e hoje que foi aberta a venda pro público geral, então com certeza casa cheia, 22 mil mais uma vez no Independência que encontrou contra o Coxa com 22.123 torcedores, foi inclusive o recorde de público no Horto nesse ano do Cruzeiro. Então, o Cruzeiro sabe que, mais uma vez, né? Aliás, a torcida do Cruzeiro tem comparecido, não tem decepcionado de maneira nenhuma, muito pelo contrário, com relação à presença e à participação nos jogos, sabe que ela é fundamental para esse jogo contra o Goiás também, vai ser fundamental. O técnico Pepa, que, como a gente já disse durante a semana, vai ter a volta do Willian, então, aquela zaga que começou o Campeonato Brasileiro, né? Willian, Castan, Oliveira e Marlon, com o Rafael Cabral, na linha defensiva, volta para esse jogo contra o Goiás, meio campo ali com Jussa, Machado e Vital, acho que não vai ter mais mudança nesse sentido, aí a questão é o ataque, né? A gente falou disso ontem também, Samuca trouxe a opinião dele, que acha que pode ter uma nova oportunidade ali pro Gilberto, principalmente. Então vamos ver como é que vai ser esse trabalho do Cruzeiro, até para falar desse trabalho da linha de frente, e a gente falou também ontem da escassez de gols do Cruzeiro, né? São 6 jogos no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro não fez gols, né? Esse jogo contra o Curitiba foi o 6º jogo que o Cruzeiro passou sem fazer gols, então tem 16 gols no campeonato, só o 12º ataque da competição, então o Cruzeiro nesse problema aí, e a gente, para poder falar disso, falou de como que o Arthur Gomes pode ser aproveitado nesse ataque do Cruzeiro. A gente fez um levantamento, trouxe os números dele, tá no nosso portal de O Tempo Esportes, quem puder dar uma conferida lá vai entender um pouquinho como que ele pode ser aproveitado. Pra você, acha que ainda vai ter que esperar um pouquinho, né, Samuca? Boa tarde. Fala, Rafa, boa tarde pessoal ligado em O Tempo Esportes. Então, eu penso o seguinte, ele hoje mais um treino físico apenas. Esse aproveitamento dele aí, vamos ver o que vai acontecer, mas a princípio, se for relacionado, é pra jogar poucos minutos. Hoje, quarta, tem quinta, sexta e sábado pra fazer aí, se for o caso, né? Ele que ficou um longo tempo sem jogar, 2 meses aproximadamente, então vamos aguardar. O Pepa, por exemplo, ele apressou a estreia do Palácios e do Paulo Vitor, porque os jogadores chegaram após aí um período de férias, de inatividade, só que acabaram sendo relacionados e já foram pro jogo. Não sei se o mesmo vai acontecer com o Arthur Gomes, que é jogador que precisa de uma parte física muito bem apurada para conseguir trabalhar principalmente no que ele é mais forte, né? Que é naquele 1 contra 1. Então, repito, hoje já é quarta, tem mais 3 treinos. Vamos acompanhar aí qual que será a ideia do Pepa, às vezes fazer mais trabalho físico e só ser relacionado ali para 15, 20 minutos, condição de jogo ele já tem. Aí agora é com o técnico do Cruzeiro conversar também com o jogador, né? Para não queimar etapa e de repente você apressa uma estreia do jogador e acaba tendo algum problema muscular por causa do longo período sem jogar, mas vamos ver, se não for para domingo, para outra semana aí com certeza ele já teria um tempo maior de atividade e ficaria à disposição para o duelo contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba.
Ô Leleão, até pra te colocar nesse bate-papo aqui, se os números do Arthur como artilheiro não são tão fortes assim, são 38 jogos, 10 só como titular, 28 ele acabou entrando durante a partida, 4 gols, 3 assistências. Ele tem o drible como ponto forte, 56% dos dribles que ele tenta na partida ele acaba efetuando, fazendo bem feito, né? 4,4 a média de dribles por partida dele, e ele tem um dado bem curioso, Leleão, que eu acho que até pode contribuir nesse esquema que o Pepa busca no Cruzeiro, que é a participação no sistema defensivo. Ele tem bons números de recuperação de bola, então ele ajuda muito na marcação. Acho que até isso aí reforça um pouquinho do que o Samuca tá falando. Vai precisar de ter um preparo físico, tem que estar em dia, né, ô Leleão? Ah, com certeza. Ontem a gente já comentava sobre isso, né? Um jogador com as características dele, você não pode simplesmente colocá-lo para jogar se não houver uma boa preparação. O condicionamento é fundamental para o jogador velocista e que você trouxe bons números aí, né? Num determinado momento no futebol brasileiro, o cara driblador, ele estava quase sendo extinto pelos treinadores, porque se ele driblar vai dar contra-ataque. E uma das falas do Pepa, né, no último domingo, foi justamente sobre os duelos ganhos. Duelo na parte ofensiva, né, e também duelo na parte defensiva. Isso preocupou bastante o técnico português no último domingo. São números interessantes. Eu, com sinceridade, eu lembro muito pouco do Arthur Gomes no Santos, viu? Muito pouco mesmo. Eu consigo lembrar mais do Lucas Braga do que do Arthur Gomes, porque naquele ano que ele foi treinado pelo Cuca e o time foi vice-campeão da Libertadores, né? O Lucas Braga ele se destacava mais. Só que, assim, eu acabo me lembrando muito pouco dele, mas tá vindo aí, certamente vai ser titular do Cruzeiro. Pra mim, acho que eu não vou ter nenhuma dúvida, não. Quando ele estrear, vai assumir a condição do Wesley, né, Samuel? Já tá de olho, ou você vai discordar? Lélio Pepa. Ok, Lélio Pepa. Deixa eu falar uma coisinha pra vocês, e aí, Samuca, já te colocando nessa história. A gente apostou em alguns jogadores do Cruzeiro quanto da contratação, né? O próprio o Gilberto é um deles, né? Eu acho que ninguém foi contra a contratação do Gilberto, pelo histórico dele e tal. E aí se apresenta mais um jogador que também tem um histórico interessante, que a gente acha que pode entrar bem nesse esquema do Pepa, até para se tornar titular. Mas em quem a gente apostou antes foi meio decepcionante, né? Será que esse vem nessa categoria ou no caso dele as coisas serão diferentes, Samuca? Então, o que a gente sabe, Dimara, um abraço pra você, é que todo o departamento de futebol conversou muito com o Arthur Gomes, D'Alessandro inclusive, e o Pepa. E o Pepa acompanhou essa passagem do Arthur lá, primeiro por Estoril e depois por Sport Lisboa, o Sporting. Mas o que o Cruzeiro entende é que ele chega para ser uma peça ali a mais nesse ataque do Cruzeiro, que tá precisando de jogadores. Eu até, não sei se eu falei aqui, eu falei nas minhas transmissões, que no canal, que eu vejo a chegada do Arthur Gomes numa espécie do Bruno Rodrigues na metade do ano passado, que tinha vindo de uma passagem no Famalicão lá em Portugal. Isso. E com números razoáveis, e veio aqui pro Cruzeiro e conseguiu se encontrar, e hoje acho que ninguém tem dúvida que é o principal jogador do ataque do Cruzeiro. Nos últimos jogos acabou, pelo menos na minha opinião, sendo ali sacrificado para atuar como um falso 9. O lugar dele é na ponta. Então o Arthur chega para ter uma concorrência também, né? A gente sabe que concorrência faz bem para o atleta que é titular não ficar acomodado, mas eu vejo ele com potencial para uma titularidade, ou na ponta esquerda ou na ponta direita, jogando pelas beiradas. Tem um jogo de 1 contra 1 muito forte, de arriscar muito, e o Pepa, o Lélio até falou aí sobre o técnico cruzeirense, em todas as entrevistas ele diz que nunca vai privar a criatividade do jogador, e principalmente do jogador brasileiro, que ele deixa ali no último terço, né, como eles falam, do atleta ter a liberdade total para partir para cima. Isso tem faltado muito no Cruzeiro. A gente espera que o Arthur chegue e dê conta de fazer isso, porque o Cruzeiro tá precisando, principalmente nesses jogos em que os times vão vir fechados aí. Domingo vai ser mais um,
É um adversário fechado, tentando sair rapidamente, e o Cruzeiro vai precisar desse drible, de vencer duelos, o que tem acontecido pouco, né? E até entrando nessa história aí, esse cara das beiradas, a gente já tinha falado aqui que tinha sido um pedido do Pepa, né? Revelado aí pelo pessoal de comando do Cruzeiro, e até dentro daquilo que ele procura, né? Que é fazer com que o time se estenda mais dentro de campo, né? Um Cruzeiro mais para o fundo, para a linha de fundo, tentando fazer... Alargue o campo, né? Que eles falam, exatamente, né? que é o que eles... é a linguagem deles, né, Samuel? E que é isso que ele quer fazer com o Cruzeiro, só que ele não tem essas peças. E aí os pedidos dele tinham vindo exatamente nessas circunstâncias. Então, talvez se ele realmente tiver na melhor condição física dele, é o que a gente espera, apesar de eu sempre achar que o cara ganha a sua melhor condição jogando, não tem outra forma, até porque a gente não tem tempo, né, no Campeonato Brasileiro. Óbvio que você tem essas semanas que o Cruzeiro tem tido de treinamentos, mas para colocar essa função, como o Pepa já observou ele, imagino que seja realmente esse cara que vai aprofundar o time, vai fazer esse alargamento aí desse Cruzeiro que o Pepa tanto quer, né? É o atacante de profundidade, isso, né? Pois é, o Samuca, antes de tocar aqui outros assuntos aqui, aproveitar que você falou do Bruno Rodrigues, quando acabou o jogo contra o Curitiba, e aí ele passou ali na zona mista, ele não gosta muito de falar disso, mas eu tentei puxar dele para saber com relação à questão do contratual dele. A gente sabe que o Cruzeiro adquiriu uma parte dos direitos do jogador, mas o que você tem de informação? Tem alguma novidade? Você acha que o jogador parece que não teve nada oficial, uma proposta chegou pro jogador? O desejo dele de ficar é bem claro, né, Samuca? Sim. As conversas, elas já vêm acontecendo há um tempo. Ainda Cruzeiro, o staff do Bruno, Tombense, que detém a maior parte dos direitos econômicos do jogador, eles não tinham chegado em um acordo ainda, mas o Bruno sempre demonstrou esse desejo de continuar, né? O entendimento é que teria que chegar uma proposta muito boa do exterior, não só para o Bruno, como também para o Tombense, e além disso, teria que ter aí vamos dizer, um aceite do Cruzeiro, para não se chegar ali em um acordo para comprar um novo percentual. O Cruzeiro comprou 33 quando veio emprestado, e dar um aumento que, pelas informações, não precisa de ser um salário astronômico aí pro Bruno, ele que veio com um salário. No início do ano, o Cruzeiro, mesmo sem precisar ter um reajuste pro jogador, e se acontecer isso, eu não tenho dúvida nenhuma que o Bruno fica no Cruzeiro. Ele só sai se o Cruzeiro entender, se chegar uma proposta, entender, não, essa proposta aí vai ser importante, esses 33% aí serão importantes e vamos liberar o atleta. Fora isso, só se o Cruzeiro quiser mesmo deixá-lo sair, mas repito, ele sempre manifestou esse desejo e a vontade de ficar, porque agora que o Bruno tá tendo a chance de mostrar futebol em um grande clube, né? Ele no São Paulo foi totalmente jogado para escanteio na época do Crespo. Foi achar um espaço lá no Famalicão e depois aí sim começou a ser valorizado, e agora mais ainda jogando uma Série A do Campeonato Brasileiro e tendo um bom papel nesse time do Cruzeiro. E aí a gente, pra poder falar, legal o Samuca falar disso, que o torcedor pergunta, né? Como é que tá o Bruno Rodrigues e tal, e a gente tenta puxar alguma coisa do torcedor ali. Domingo não deu pra tirar muita coisa do Bruno, mas a gente sabe que as coisas caminham e tudo parece que vai transcorrer da melhor maneira possível. O futebol feminino, Cruzeiro se representou ontem, avaliações físicas, hoje a fisioterapia, atividades programadas na Toca da Raposa 2, o técnico Felipe Freitas demitido, e aí a auxiliar permanente a Anne Barros comanda os trabalhos de olho no Campeonato Mineiro, que começa já. Então o Cruzeiro pensando, que fez uma campanha histórica no Brasileiro A1, pensando aí já na próxima temporada para que possa, quem sabe, conquistar novos voos aí e voos ainda maiores, né? Quem sabe o Cruzeiro nessa linha de pensamento. Cruzeiro que foi julgado, o STJD julgou o Cruzeiro pelos incidentes no jogo contra o Grêmio, partida de volta das oitavas da Copa do Brasil, dia 31 de maio, aquela derrota pro Grêmio. Objetos atirados no gramado, e o Felipe Machado também foi julgado. Machado foi absolvido, ele não escapou de pena, mas o Cruzeiro
tem que pagar uma pena de R$1.000 pelos objetos atirados no gramado. O árbitro Flávio Rodrigues de Souza relatou na súmula. Então, aí antes da gente falar do mercado da bola, porque o torcedor fica perguntando, só pra gente poder passar essa geral do que teve o Cruzeiro no julgamento, STJD julgando o Cruzeiro. Agora, não dá pra falar, acho que é o assunto mais comentado, né, o Samuca? O Matheus Pereira, acho que até na sua casa, o pessoal te dá bom dia. Falei, o Matheus Pereira, Samuca, como é que tá? Então, ontem a gente brincou, né, com o assunto de cautela, é porque a gente sabe que tá muito bem encaminhado, né, mas eu tenho isso comigo e pegando aí o aprendizado com a história do Bruno Valdez, o paraguaio que tava tudo apalavrado, tudo acordado com o Cruzeiro e num domingo à noite recebo uma ligação e era um amigo da Argentina falando, amanhã tem um voo fretado do Boca pro jogador em Buenos Aires. Eu falei, como assim? Passagem do cara tá comprada. Então, foi um aprendizado, né? E depois disso, meu amigo, cautela sempre. Se eu receber a informação que ele assinou contrato, assinou toda a papelada, eu vou trazer com maior naturalidade. Mas enquanto eu não tivesse informação, eu não cravo nada. Só que a negociação tá muito bem encaminhada. As partes aí, desde os últimos dias, conversando bem para que tudo seja aí concretizado e o Matheus Pereira possa vir. Agora, enquanto não tiver no papel, Rafa, Dimara e Lélio, eu prefiro ficar na minha, porque futebol eu já vi acontecer de tudo. Ô Samuel, pensa, voltei, tava resolvendo uma bucha aqui, um pepino. A gente Vocês perceberam, né? Percebi. Eu falei, gente, onde está ele? Pensa que o Valdez e o pessoal foi um livramento, porque eu vi uns jogos dele no Boca que sangue do cordeiro, viu? Ô Samuel, você sabe que na minha carreira também eu tenho esse certo cuidado, porque eu já fiz a apresentação de um jogador num dia num clube, no outro dia no outro, entendeu? Dá pra entender, né? É sério, Lélio vai lembrar. João Carlos, zagueiro que foi da seleção brasileira e tudo mais, ele se apresentou num dia no Atlético, no outro dia no Cruzeiro. Tô mentindo, Lélio? Não, de maneira nenhuma. João Carlos não é verdade? de Lagoas, ué. Não lembrava dessa, não. Nos anos 90, né, Samuca? Ô Samuca, você tava... Nem no estádio você tava ainda. Entendeu? Mas teve isso, tava em Araçaí, quietinho. Mas teve isso, portanto, eu guardo aí as minhas... Porque até quando ele tá anunciado é problemático. Então, se ainda não veio esse ok. Agora, dá pra gente entender por que a torcida do Cruzeiro tá tão aflita pra essa confirmação. Porque é o armador, né? É o cara que realmente, o torcedor do Cruzeiro, o time do Cruzeiro, né? Eu acho que até algumas outras equipes, alguns outros treinadores, eles conseguem trabalhar com essa improvisação efetiva de um armador. Mas por característica de jogo, por história de Cruzeiro e tudo mais, esse armador é fundamental para a equipe do Cruzeiro. Esse armador, obviamente, de qualidade, né? Que tem esse contexto mesmo armador, tá, gente? Porque muita gente mistura, né? Meio atacante com meio armador, uma coisa não tem nada a ver com a outra, a improvisação acontece às vezes, mas o armador é o pensador, é o cara que distribui. E talvez por isso essa ansiedade do torcedor do Cruzeiro para confirmação, né? O Samu, que até para aproveitar o setor aí que a Dimara destacou, as negociações, as conversas com o Shailon, Atlético Goianiense, têm acontecido, elas frearam, como é que tá essa situação? Deu uma parada, eu falei ontem com o Adson Batista, que é o presidente do Atlético Goianiense, ele falou, Samuel, menino, gosto muito, mas eu tenho que pensar aqui, né, eu tenho que subir, eu tenho que voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então o Cruzeiro fez proposta, segue conversando, tentando, ofereceu o jogador, um deles o Pedro Castro, mas ele falou, jogador no futebol brasileiro, com as características do Shailon tá difícil, então no momento eu tô fazendo jogo duro aqui para liberar, por mais que ele tenha contrato só até janeiro do ano que vem, mas a princípio vai ser difícil aí essa liberação, vai ser difícil, o Cruzeiro segue tentando, mas não é aquela prioridade máxima também, se não for o Shailon pode ser um outro, era o Léo Cittadini, não foi ele, se o Shailon tiver difícil pode tentar uma outra opção aí, tem 2 semanas ainda, né, de janela, mas tá difícil lá a liberação do Adson Batista. O Adson é bom que ele revela
quase tudo praticamente, viu, Rafa? Agora, o Samuca, você que tá sempre em contato, descobre daqui, dali. Bom, segunda-feira a gente viu o Goiás em ação, né? E o Goiás estava praticamente jogando uma final de Copa do Mundo enquanto o outro time estava passeando lá em Goiânia. Foi um negócio impressionante. Bateu e jogou e claro, tinha o apoio da torcida. Mas diante dessa dificuldade já demonstrada até aqui nos jogos contra times bem fechados, será que o Pepa pensa, por exemplo, em de fato voltar com o Gilberto e fazer, porque o Goiás até se impôs fisicamente no jogo diante do Atlético? Será que ele pensa em ganhar uma presença mais forte ali dentro da área com o Gilberto, hein, Samuca? Eu acho que pensa assim, viu, Lélio? A partir de amanhã ele já deve começar nesses trabalhos táticos, definição mesmo sexta e sábado. Mas até para tentar aproveitar o melhor do Bruno na ponta, né? O Pepa testou isso aí, foram 3 jogos, acho que até ele já identificou. E uma característica, Lélio, que a gente sabe que o Pepa tem, de Mara, é esse centroavante, né? O Pepa dificilmente ele abre mão disso ao longo da sua carreira, e aqui ele abriu. Não sei se foi pra dar um recado também pros 2 centroavantes, falar, ó, eu não abro mão, mas também tá difícil, né? Tem que me ajudar, né? Me ajuda a te ajudar, faça gol aí. E os caras não fazem gol desde aquele jogo contra o América, né? Tem 60 dias já, se não me engano. Mas eu penso que tem que voltar pra não perder essa característica do Bruno. O Bruno é muito bom ali no 1 contra 1 também, e o Goiás vai vir fechado, deixa um centroavante lá, às vezes um cruzamento, a bola acaba sobrando ali. É mais fácil tendo um centroavante, porque o que a gente viu, Lélio, de Mara contra o Coritiba, os zagueiros do Coritiba estavam jogando à vontade, né? À vontade. Jogando totalmente à vontade. Se vinha pelo alto, era corte facilmente. Com o Bruno para receber a bola de costas não conseguia, então isso aí facilita demais a vida de zagueiro. E até porque pra você sair de uma retranca, não tem outra forma não ser uma movimentação, né? Ainda mais com o centroavante que naturalmente puxa uma marcação. Então, essa própria característica do adversário em relação ao que ele vai apresentar, obviamente tem que mexer com a escalação de quem é, principalmente do Cruzeiro, né? Na situação em que ele vai viver jogando no Independência. Além dessa movimentação, né? Do arriscar de fora da área, do passar pela retranca do time, ele precisa também de jogadores que puxam essa marcação. Você querendo ou não, eles podem não estar fazendo gol, mas eles na área adversária, eles requerem que tenham um cuidado maior. E isso, obviamente, ajuda o time. Por isso que eu acho que ele vai voltar sim. Legal, Xará. Diga lá, Rafa. Não, é isso, uma geralzinha aqui do Cruzeiro, a gente guarda alguma coisa pro segundo tempo. Se o Samuca quiser acrescentar alguma coisa até de mercado da bola também, Samuca. O pessoal tá perguntando de camisa 5 aqui, viu, Samuel? Enquanto a Serene toca aqui no Mercado Central. Tem algum? Eles estão atrás aí de um 5 e de um 3, né? Mas tá difícil. Mas 5 e 3, os valores não assustam mais, mas as opções é que estão escassas. Pois é. Mas explica aí, ô Samuca, 5 e 3 quando você fala é o quê? Porque hoje joga com a 22, a 33, a 38, 44, 55, verdade, 70, 90. Explica aí, Diga Samuca. lá. Bem lembrado que o 3 já tem, que é o Marlon que tá jogando com a 3, mas eles querem um zagueiro e um volante, um primeiro volante ali, o camisa 5. O do combate, né? Boa. Pra sair jogando também, né, pra uma construção melhor. O Justo até ajuda a combater bem, mas pra construir jogo ele tem uma dificuldade maior. São essas duas posições. A informação é que tá difícil achar aí dentro de tudo aquilo que encaixa, né? Porque se você tiver dinheiro sobrando, aí você pode contratar qualquer um, mas aí não é facilita, caso, né? Os valores não assustam, mas também não é assim, né, Rafa? Não tem petróleo na toca. Pois é, não acharam ainda, né? Quem sabe não na U, né, gente? Eles vão reformar lá, né? Vai que, né? Vai que. Né? Samuca, valeu demais, meu velho. Amanhã tem mais o Tempo Esportes contigo, com a sua participação. Fechou? Valeu, tamo junto. Valeu, Samuel Venâncio. Rafa Nobre, você volta daqui a pouquinho. Combinado, Xará. Com mais o Cruzeiro, né? Combinado. Daqui a pouquinho estaremos de volta aí pra dar uma segunda parte do Cruzeiro aqui no Tempo Esportes. Maravilha, pessoal.